Olá, estamos aqui para mais um papo com o especialista da nossa computação Mackenzie. Hoje nós vamos falar um pouquinho com o Evaldo Del Valle, ele é diretor executivo da Quintes, um cara especialista em IA, em transformação digital, que vai trazer um tema extremamente relevante para o mercado de trabalho, que é inclusão digital na era da inteligência artificial. Evaldo, primeiramente, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é apertado, mas dedicou um tempinho aqui para falar com os nossos ex-alunos, alunos e futuros alunos aqui do nosso MBA aqui da computação Mackenzie. Obrigado aí pela sua presença e, com certeza, pelas dicas fantásticas que você vai dar aqui para o nosso público. Bom, primeiro eu agradeço o convite, professor Disseu. É um prazer estar com vocês aqui. Você sabe que eu admiro bastante a Mackenzie e sempre que for necessário, pode me convidar. A Muito ideia bom. hoje é a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que está, eu diria que está na moda no momento, né? Que é a questão da inclusão digital na era da inteligência artificial, né? Quando a gente olha aí para esse tema, eu acho que tem dois pontos principais aí quando a gente fala do profissional da área de tecnologia da informação, né? Observar a questão de oportunidades, mas também das responsabilidades, né? Se a gente olhar aí nesse momento, né, a inclusão digital no momento que a gente vive, nessa era da inteligência artificial, né? Eu diria até que eu tenho chamado aqui na Federal do Paraná de inclusão digital 2.0, né? Porque ela acaba não se limitando só à questão do acesso à tecnologia, né? Alguns semestres, anos atrás, a preocupação era o acesso à tecnologia. Na realidade, no momento em que a gente vive, né, ela envolve mais do que o acesso, mas o acesso no sentido de capacitar as pessoas com o mínimo de conhecimento, entendimento, né, para que elas saibam usar todas essas ferramentas que estão disponíveis de forma produtiva, né? Bem como desenvolver habilidade crítica, né? Para utilizar essas ferramentas disponíveis de forma ética e de forma responsável, né? Já temos lá aquele famoso, aquela famosa frase, né? Toda a luz que salva cega, né? Então a gente tem que estar muito atento para essas questões relacionadas à ética e responsabilidade, né? Porque com o avanço acelerado tecnológico, na introdução das ferramentas de IA, as desigualdades digitais elas se ampliaram exponencialmente, né? Hoje, se a gente for ver, as comunidades vulneráveis, né, elas estão se distanciando do alcance aí das oportunidades que a tecnologia atualmente disponível ela pode oferecer, né? Esse movimento ele está exigindo e vai exigir cada vez mais uma abordagem estratégica e ética para evitar a perpetuação e até ampliação dessas desigualdades. Eu acho que nesse bate-papo nosso aqui, a gente vai passar um pouco disso, né? Essa conversa explorar a inclusão digital nesse contexto de uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade que abrange os governos, abrange as empresas, né? E, inclusive os profissionais de tecnologia, né? Eu acho que é importante tanto os discentes, né, quanto os graduados, né, quanto a turma jovem aí que está olhando para a Mackenzie como né, com a sua potencial escola, né, ter claro que o papel do profissional, né, de tecnologia da informação, seja aí na área de DevOps, os engenheiros de dados, né, o pessoal de inteligência artificial, que é crucial que a gente tenha em mente projetar sistemas, soluções acessíveis e éticas, né? Que atendam uma sociedade hoje que é uma sociedade diversa, né? Em constante transformação. Então, o papel do profissional de tecnologia ele tem que ser observado não somente no conhecimento específico e tecnológico, mas também com essa visão importante de inclusão social, né? Porque, ao final,
nós, né, da área de tecnologia, né, seja nessas diversas áreas, né, o pessoal de DevOps, né, do mundo Agile, proteção de dados, engenharia de dados, inteligência artificial, é quem vai estar efetivamente definindo, né, desenvolvendo, implementando as soluções que vão ser utilizadas por essa grande maioria das pessoas, seja profissionais, seja o cidadão comum. E aí é fundamental o compromisso com a ética e com a inclusão para que esses profissionais, né, venham a garantir que os sistemas projetados atendam às necessidades desses diferentes públicos, né? Promovendo aí uma equidade digital. Né? Essa responsabilidade inclui, né, também, né, não somente, mas também soluções que respeitem a diversidade cultural, a diversidade social, diversidade econômica, né, para que as pessoas, né, possam efetivamente se sentirem incluídas nesse novo mundo. Né? Quando a gente fala de oportunidades, né, aí as oportunidades da IA, né, da inteligência artificial para a inclusão digital, né, a gente tem aí, eu diria que um momento fantástico, né, e altamente promissor voltado para a personalização das aplicações. Né? É, Você olha para esse mundo, né, onde você tem ferramentas adaptativas que podem atender, se bem implementadas, às diversas soluções. Né? Nesse contexto aí, ampliando o acesso ao aprendizado, né, quando a gente fala inclusive de aprendizado, e democratizando as oportunidades. Né? Mas sim, nós temos também um contexto onde existem, lógico, desafios, né? Desafios porque esse movimento, né, de transformação que a gente está vivendo na sociedade, como a gente já falou antes, ele acaba reforçando, ampliando as desigualdades. E aí a gente tem que combinar, né? A gente tem que, eu diria, a gente tem que trabalhar muito forte, né, para evitar e ter sempre em mente a questão dos vieses nos algoritmos, né? A questão da facilidade e acessibilidade para os diferentes públicos, como eu falei, as limitações, né, que devem ser observadas para as questões culturais, né, religiosas, etc. Porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que é um conjunto de pessoas, né, um grupo de pessoas de diversas crenças, credos, culturas, né, e níveis culturais. Né? Nesse contexto, eu acho que quando a gente olha para as metodologias, como metodologia Agile ou metodologia DevOps, são instrumentos poderosos aí para integrar a inclusão digital no processo de desenvolvimento tecnológico. Né? Porque ao priorizar a colaboração, o feedback constante, os círculos cursos de entrega, essas abordagens permitem ajustar mais rapidamente para as demandas específicas dos usuários. Né? Então, os alunos, né, já os graduados também, né, e o pessoal que está planejando aí entrar no mundo da tecnologia da informação, tem que estar atento a essas questões, né? Que essas novas abordagens elas fazem com que. Isso não quer dizer que abordagens anteriores também não possam tender na sua utilização à implementação de soluções mais adequadas a esse momento, mais inclusivas. Mas metodologias como a Agile, o DevOps, acabam, por natureza, trazendo mais para perto da necessidade do usuário e dentro de um contexto que vai provocar uma inclusão maior digital. Eu diria assim, a inclusão digital na era da inteligência artificial não é apenas uma questão técnica, né? Mas é uma responsabilidade social. Né? Exige ação coordenada, como eu disse, governos, empresas e os profissionais. Né? Todos eles devem trabalhar juntos para garantir que ninguém seja deixado para trás, né? Nesse grande movimento aí que a gente está vivendo. Né? É um momento fantástico, mas ele tem que ser fantástico para todos. Ele não pode só ser fantástico para alguns. Né?
E nesse sentido, inclui também o nosso trabalho de capacitar as comunidades, seja do ponto de vista mais técnico, mas seja do ponto de vista até mais superficial como usuário. Então, iniciativas como a gente está vendo aqui no governo do estado do Paraná, no governo de Santa Catarina, existe um programa chamado Inteligência Artificial para Todos, que é focado na comunidade 40 mais, né? É importantíssimo, porque hoje, nos dias de hoje, um pedreiro que use o chat GPT, ou o Gemini, ou o Claude, ele está na frente do pedreiro que não usa, porque ele consegue fazer uma proposta bem Uhum. estruturada, ele consegue talvez trabalhar até um modelo de custos, né? Essas ferramentas estão disponíveis, mas grande parte da população sequer sabe que elas existem, né? Então é um papel também fundamental de todos esses atores, né, nesse contexto, governo, empresas, né, profissionais, de tentar também levar conhecimento para essas comunidades. Eu diria assim, ó, para mim, a inclusão digital ela é a ponte para um futuro mais justo e conectado. Se a gente não trabalhar, né, imediatamente para esse movimento de inclusão digital, isso passa por todos, de novo, todos os atores, né, nesse cenário, efetivamente a gente não vai alcançar esse mundo que a gente imagina. O Evaldo, eu acho que são dois quebras de paradigma aí, né? O primeiro é o mundo digital, que é efetivamente entrar nesse mundo. Eu acho que as pessoas já admitiram isso, já assumiram isso, que se estiver fora do mundo digital não sobrevive. E agora, como melhor aplicar a inteligência artificial efetivamente em toda essa inclusão, né? Como pode te ajudar, como pode melhorar a sua vida, o seu trabalho, as suas atividades. Então, é uma junção interessante, né? Que aos poucos isso vai se introjetando, ela vai incorporando efetivamente nos indivíduos, nos profissionais, e que é muito importante, né? Com certeza, professor. Eu acho que esses são pontos fundamentais para que a gente continue nos avanços da sociedade, né? Mas, principalmente, eu acho que o pessoal que está começando agora, né, tem que ter isso lá no DNA, né? Para que quando saiam da universidade, né, e estejam como profissionais no mercado daqui a alguns anos na gestão de estruturas, que eles tenham esse conceito lá no DNA para que a gente possa ter realmente um futuro mais inclusivo, né, nessa sociedade digital. Que legal, e a gente aqui no Mackenzie pensou no MBA exatamente nesse contexto, né? MBA em Inteligência Artificial para negócios digitais, ou seja, como usar IA para alavancar seus negócios digitais, né? Em termos de competitividade, em termos de inovação dos negócios, isso é muito interessante. Evaldo, e como que o profissional precisa se preparar efetivamente para participar desse mercado ativo, participar desse mercado muito forte, né, de digital e de IA? Como é que ele tem que se preparar para isso? Eu sei que a gente precisa de muitos profissionais nessa área, você deve estar sentindo isso, né? A Quintes é uma empresa parceira nossa aqui do Mackenzie, inclusive, e sempre está precisando de efetivamente profissionais na área de tecnologia, porque efetivamente tem uma demanda bem grande e bons profissionais, efetivamente, sempre. O pessoal vem buscar aqui no Mackenzie, inclusive. Qual é a dica que você dá hoje para o cara estar bem nesse mercado? Eu lembro, seu, quando eu era bem pequeno, né? Meu avô me falou uma frase que eu guardei para a vida, né? É, Podem tirar tudo de você da sua vida, né? Podem tirar até a sua vida, mas o conhecimento ninguém tira, né? Nós vivemos um momento que é muito mais acelerado, é muito mais acelerado, né? Essa é a realidade. Se a gente for olhar inteligência artificial, lógico, dentro da academia nós tratamos com inteligência artificial, né? Eu não nesse momento, mas posteriormente, mas a academia trata desde a década de 50, né? E hoje
é que o cidadão comum começou a efetivamente ter algum contato efetivo, tangível com inteligência artificial. Se a gente olhar para o advento do lançamento do ChatGPT pela OpenAI em novembro de 2022, nós estamos falando de 2 anos. 2 anos e alguns meses, É né? verdade. Quando olhamos para esse contexto de 2 anos e alguns meses, a velocidade que esse mundo mudou e se transformou é mais incrível ainda, né? Aí a gente volta lá na base do pensamento da singularity, né? O pensamento exponencial, né? Cada ano aqui, cada mês vale por uma década, né? E aí, nesse contexto, a única alternativa é o caminho que todos têm que seguir, não tem jeito. É a formação, né? A formação continuada, né? Algumas coisas nós podemos até absorver, né? No dia a dia, de maneira até empírica, né? Mas a grande maior parte do conhecimento ele vai ser acessível de maneira mais rápida, mais eficiente e mais eficaz através dos cursos de formação, né? Aí na formação continuada. Então, assim, não saiam da academia. Né? Hoje eu divido meu tempo em 3 terços. Né? Um terço executivo, um terço na academia, um terço apoiando a administração pública, porque a gente também tem que parar de reclamar e dar um pouquinho do nosso tempo para ajudar. Né? Eu faço tudo pro bono, então assim, é só para apoiar o desenvolvimento da sociedade. E a academia, porque não tem jeito. Né? Se eu for olhar o meu último ano, meus últimos 12 meses, né? Eu passei por hidrogênio verde, eu passei por Uhum. membrana PEN, eu passei por projeto grafeno na membrana PEN. Então, assim, são tantos temas que você consegue absorver que se eu tivesse isolado, mesmo dentro de uma empresa grande como a Quintes, eu tenho certeza que eu não passaria por um centésimo dos temas que eu consegui passar. Então, eu acho que assim, a Mackenzie é uma escola fantástica, aproveitem, né? Busquem o conhecimento de maneira estruturada, porque isso é que vai manter vocês atualizados, seja na temática técnica, seja nas questões de gestão, nas questões éticas, nas questões de controle e segurança. Excelente, excelente. Evaldo, que aula sobre inclusão digital na era da inteligência artificial. Fantástico, fantástico. Bom, falei aqui com Evaldo Del Valle, diretor executivo da Quintes, um cara especialista que manja muito sobre transformação digital, sobre IA e falou para a gente sobre inclusão digital na era de inteligência artificial. E você que nos assistiu aqui, vem para Mackenzie, Computação Mackenzie. Aqui você vai encontrar MBA em Inteligência Artificial para Negócios Digitais, MBA em DevOps, MBA em Agile, MBA em Proteção de Dados, MBA em Engenharia de Dados. Aqui tem tudo que você precisa efetivamente para ficar firme nesse mercado, mercado que exige bons profissionais e que tem muitas colocações ainda para serem preenchidas. Veja bem as dicas aí que o Evaldo deu para vocês. Evaldo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Foi muito bom falar com você aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade, professor. À disposição quando precisar. Um grande abraço. Obrigado.